Ontem a Magalu divulgou seus resultados. Foram lastimáveis. E o mais impressionante de tudo é que ela está engatando um resultado pior atrás do outro. Engatou o sexto prejuízo seguido. 198 milhões de reais aí nos últimos 3 meses. E como ela está engatando um prejuízo atrás do outro, quem que acaba sendo bastante prejudicado nessa história toda? A Luiza Trajano. A fortuna dela está indo pro ralo junto com as ações da Magalu. A empresa não está indo legal, tomando prejuízo atrás de prejuízo, como você acabou de ver, sexto prejuízo seguido, e as ações acabam repercutindo na Bolsa de Valores, o resultado que a empresa tem no mundo real. 6 vezes prejuízo, um atrás do outro. O que você acha que acontece com as ações da empresa? Ralo abaixo. Mas o varejo brasileiro não se resume apenas a Magalu. A gente vai ver o que está acontecendo na Magalu, mas temos também qual outra? A Via, que antes se chamava Via Varejo, mas você deve conhecer mais pelas lojas. Casas Bahia, Ponto Frio. A Via Varejo também teve prejuízo, cara. 492 milhões de reais aí nos últimos 3 meses, resultado mais fresquinho. Eles anunciando plano de fechamento de até 100 lojas físicas. Aí você pensa assim, pô, Rob, então todas as varejistas que atuam no Brasil estão se lascando. Não. Tem uma que tá prosperando a cada dia que passa. E você vai ficar mais chocado ainda quando você souber que nem brasileira ela é. Não sei se você tá ligado. O Mercado Livre não é brasileiro, cara. Ele faz a forra no mercado brasileiro. Mas ele é argentino. Teve salto na lucratividade. 113% de crescimento. 262 milhões de dólares. Estamos falando na moeda do tio Sam aqui. O último resultado ele também tinha ganhado grana pra caramba. Mercado Livre tem lucro 3 vezes maior no primeiro trimestre. Então foi bem pra caramba, enquanto isso as empresas brasileiras, Via Varejo, Magalu, indo de mal a pior. Quem me acompanha há mais tempo, isso daqui não tá sendo surpresa. Olha só o podcast que eu participei dos irmãos Dias, né, da Carol Dias, do André Dias, em 19 de setembro de 2022. O André falou assim pra mim, uma dúvida, todo mundo aqui manda pra gente, Magazine Luiza, qual sua opinião? Olha a data, hein? 19 de setembro de 2022. E eu respondi o que pra ele? Eu não sou fã. Eu prefiro outras empresas. Faz uns 2 anos, então 2 anos da data que eu participei ali do podcast, que eu falei no podcast do Luan, o TubaCast. Ele fez a mesma pergunta pra mim, e Magalu e tal? E eu respondi, entre todas as varejistas, eu prefiro Mercado Livre. Primeira vez que eu falei dessa história do Mercado Livre, que eu não curto Magalu, que eu não curto Via Varejo, prefiro a Meli, né? Dia 28 de maio de 2021. Depois eu fui trocar mais uma ideia com ele mais uma vez e fico feliz de saber que eu ajudei muitas pessoas a evitar uns tombos aí. Enquanto a Magalu, nos 6 meses iniciais de 2023, só preju, Via Varejo, mesmo período, só preju. Enquanto isso, o Mercado Livre, ó, só verdinho. E em dólares, que é a melhor de tudo. Mas por que que eu gosto tanto do Mercado Livre? Bom, a primeira coisa que a gente tem que pensar quando analisa uma empresa é a qualidade dos serviços ou produtos que ela presta ao mercado. E eu percebi que a Mercado Livre, eles estavam fazendo algo muito bem feitinho, principalmente questão de logística, entregando rapidinho, alguns casos em menos de 24 horas. É raro dar problema, mas quando dá problema, eles resolvem rapidinho. Então, eu tava vendo que o suporte ao cliente era muito bom, questão de logística sensacional, muito melhor que os concorrentes, muito melhor que a Magalu, muito melhor que a Via Varejo. A navegabilidade, tanto do site quanto do aplicativo, na minha opinião, muito melhor do que a Magalu, do que a Via Varejo. Então, eu fui somando tudo isso. E outra coisa que conta muito pra mim é o seguinte, você já viu a Mercado Livre envolvida em alguma treta política no Brasil? Ficam quietinho, trabalhando, fazendo... A preocupação deles não é lacração. A preocupação deles não é se meter na política, igual a gente vê outros concorrentes deles fazendo. É prestar o melhor serviço para o cliente, para o consumidor, que na minha opinião é a melhor coisa que uma empresa tem que fazer. Prestar um bom serviço, oferecer bons produtos. E não ficar, né, entrando na esfera política, fazendo militância. Então, quando eu somei tudo isso daí, eu falei, olha, eu prefiro Mercado Livre. E o resultado é o resultado que você viu, né? Enquanto o Mercado Livre voando, literalmente, ela até comprou aviões, Magalu e Via Varejo só no vermelhinho, né? O que eu destacaria aqui de preocupante da Via Varejo e da Magalu? Curioso que são coisas bem semelhantes. Revenda de mercadorias da Magalu, presta atenção aqui, ó. Você viu que teve uma queda? 6 meses iniciais de 2023 com os primeiros 6 meses de 2022. Isso não é nada bom, né? O mesmo cenário a gente vê aqui na Via Varejo, ó, tá vendo? Mercadoria, eles também
tiveram queda. Essa linha que você está vendo é a mais importante de uma varejista. Outra coisa que me chamou a atenção e negativamente foi a questão do crediário próprio. Dá uma olhada aqui na Magalu, ó, perdas em liquidação duvidosa. O que é isso daqui que inclusive cresceu 70% do ano passado para agora? São aquelas perdas relacionadas ao crediário próprio. Isso daqui tá pegando negativamente para Magalu, mas não vai pensando que o cenário da Via Varejo é muito melhor, porque quando a gente olha, a Via Varejo também tem o seu crediário próprio, né? PDD, provisão para devedores duvidosos. Não é pouca coisa não que a gente tá falando aqui. E você vê que a perda sobre a carteira, ela veio subindo nos últimos tempos, né? Agora, se for para destacar o principal motivo para Via Varejo e para Magalu estarem indo ralo abaixo, é o quanto que elas gastam com juros, porque ambas as empresas têm dívida. E não é uma dívida pequenininha não, é uma dívida relevante. Até mesmo porque se fosse uma dívida pequenininha, você não pagaria muitos juros em cima. Quanto que a Magalu pagou de juros até agora esse ano? Tá vendo aqui, ó? Temos juros de empréstimos, juros de antecipação, de cartão. Todos esses juros que eu falei aqui para você, você vai somar na linha chamada despesas financeiras. 1 bilhão 378 milhões de reais. Mas é claro, assim como você gasta com juros, você também pode ganhar com juros. Se você tiver um caixa aplicado em renda fixa, quanto que ela ganhou de juros? Veja aqui, ó, receitas financeiras, 364 milhões. Então você vê que ela acaba gastando muito mais de despesas financeiras do que de receitas. E isso está pesando negativamente e muito negativamente para o resultado da Magalu. A Via Varejo é a mesma história, não achando que é diferente não. Quanto que ela gastou esse ano até agora de despesas financeiras? 1 bilhão 740 milhões de reais, um crescimento de 58%. É realmente algo que chama muito atenção. Olha as receitas aqui em cima, 44 milhões. Olha a diferença de um para o outro. É por isso que essas duas empresas estão tomando um sacode danado. São vários motivos, como você viu, mas se for para elencar o principal é isso daqui. E depois de tudo que eu te falei agora, continuo com a opinião que eu dei tanto no podcast dos irmãos Dias. Não sou fã de Magalu, não sou fã de Via Varejo, por vários motivos que eu falei aqui. E se fosse para selecionar a que eu vejo que tem maior chance de sucesso no mercado brasileiro, é uma empresa argentina, que é o Mercado Livre. Continuo com a mesma opinião, não mudei a minha análise dos últimos anos para agora aqui. A gente está conversando no meio de agosto em 2023. Já estão me ligando aqui, então eu vou aproveitar para encerrar o nosso bate-papo, beleza? Forte abraço e até a próxima.